Também estranha essa manchete, né? Amparo perde o posto de cidade mais desenvolvida do Circuito das Águas Paulista. Essa é a manchete da Gazeta Amparense. E aí, Murilo? Eu tava pensando aqui, acho que eu vou oferecer uma assessoria de comunicação pro pessoal do jornal lá, viu? Por quê? Porque eu coloquei hoje já no Facebook uma observação que eu fiz, né? Sobre a matéria aqui das torres de celular, do aluguel de topo de prédio, né? Isso a gente vai discutir daqui a pouco. Não apresenta versões assim e tal, então quem quiser acompanhar entra no Facebook lá que eu coloquei no Política Amparo lá uma observação. E na mesma hora, depois eu li, eu falei, eu não vou, senão vai ficar parecendo que eu tô pegando no pé, né? Então eu não pus, mas agora já que você falou, eu achei estranho também, né? Aí a hora que você lê a matéria, ela diz o quê? Ela não perde o posto para uma cidade que já estava competindo com ela. Ela perde o posto para a Olambra, que entrou na competição nessa fase, né? Vamos dizer assim, nesse ano de apuração. E outro ponto, no índice geral, Amparo saiu de uma posição e foi para uma posição maior. O índice dela aumentou de qualidade de desenvolvimento humano. Quer dizer, então é uma manchete que fala, nossa, Amparo piorou, tal, né? E na verdade poderia colocar, né? Amparo, apesar da melhora, perde posto para a cidade de Olambra. Entrou agora, né? Sim, Amparo, entre 1900 e 2000 e 2010, Amparo saiu da posição número 444 e foi para 92. Isso. Então, fica uma coisa assim, né? Então, se precisar de uma assessoria aí, dá um toque pra gente aí, que a gente dá uma força aí, pô. Então explica para o ouvinte difusora o que aconteceu aí que gerou essa matéria do jornal Gazeta Amparense. Então leia aí. Vamos lá. Amparo perde o posto de cidade mais desenvolvida do Circuito das Águas Paulista. A cidade, que reinava em praticamente todos os indicadores socioeconômicos, perdeu a dianteira após a entrada de Olambra no circuito. A cidade de Amparo não foi escolhida para ser a capital do Circuito das Águas Paulista por acaso. Trata-se de uma cidade com altos índices econômicos e sociais, com atrações turísticas com grande capacidade para representar a região. Os amparenses estavam acostumados a ver a cidade despontar no cenário regional e até mesmo nacional em vários indicadores sociais e econômicos. No ano passado, por exemplo, a cidade foi escolhida como o quarto melhor município para viver em todo o Brasil, segundo dados da Federação da Indústria do Rio de Janeiro sobre a qualidade de vida. Na semana passada, a ONU divulgou o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros referente ao ano de 2010. E, pela primeira vez, Amparo perdeu o posto de melhor cidade do Circuito das Águas. O ranking mostra uma evolução no IDH de Amparo e aponta a cidade como uma das 100 melhores em todo o Brasil. As informações têm como base dados dos 3 últimos censos do IBGE. Olambra, a cidade que realiza todo ano a Exploflora, é referência turística no estado de São Paulo e obteve a 61ª? Sim, 61? É isso aí mesmo, 61ª. Colocação no ranking de desenvolvimento do Brasil. Na região, a cidade das Flores perde apenas para Campinas, 28ª posição. Amparo, por sua vez, Amparo, por sua vez, está no 92º lugar, seguida de Jogariúna, 100º lugar. Pedreira e Serra Negra estão em 238 e 265 respectivamente. Monte Alegre do Sul está na 383. As cidades com os piores índices no Circuito das Águas são Águas de Lindóia, 648, Lindóia, 719. A pior colocada do circuito foi Socorro, 1052, em todo o Brasil. Os 3 primeiros municípios brasileiros com os melhores índices de desenvolvimento humano são São Caetano, Águas de São Pedro e Florianópolis, primeiro, segundo e terceiro, respectivamente. Então não tem nada a ver a manchete com o que está escrito aí. Apesar da evolução... Então, a manchete não condiz com o texto da matéria, então... vai uma ressalva. Induz as pessoas pensarem que com o Jacó piorou, né? E como o brasileiro só se informa por manchete... Não, porque é contra o Jacó, inclusive, né? Sim. É o atual prefeito, né?
Engraçado, né? Colocar uma matéria e uma manchete dessa, né? Esquisito mesmo, né? Mas o pessoalzinho, às vezes, tá tendo algumas pérolas ultimamente aí na comunicação aqui em Amparo, né? Nem aquela dos... Você já comentou semana passada, a gente até fez a matéria, aproveitou, deu o gancho da pauta sua que você deu aí, em relação lá da Praça Padua Salles, né? Que o bombeiro autoriza 22.500 pessoas e anuncia que tinha 35 mil lá, um total desrespeito. No jornal oficial, né? Quer dizer, essas pérolas, principalmente da assessoria de comunicação da prefeitura, é uma coisa lamentável, né? Quer dizer, mostra um desrespeito, fizeram a Praça Padua Salles uma boate kiss, né? Quer dizer, se acontece alguma coisa com 35 mil pessoas. Tem muita gente dizendo, principalmente no Facebook, que eu consegui dar uma olhadinha hoje, diz que sempre foi assim, pô. Tudo bem que possa ser assim, então, mas você tem. O bombeiro estabeleceu aquela metragem, né, Conte? Isso. O bombeiro trabalha em cima de parâmetros que ele calcula, que ele julga ser o correto. Eu me lembro, por exemplo, a Associação Esportiva Irapuã, quando fui lá presidente, nós tínhamos o alvará nosso, a gente não está no momento, uma quantidade X de. Esse alvará, quando você coloca para lugares públicos também, você tem que estabelecer isso também, Conde. A partir do momento, eu calculo que vai vir 35 mil pessoas, então você tem que dar uma condição no lugar público para que ele receba as 35 mil pessoas. Agora, como fazer? Como não fazer? Aí é questão de segurança. Eu não vou aqui, eu não sei, eu não sou expert em segurança, mas é uma coisa... Eu acho que foi errado, né, Conrad? Eu acho que foi aí... Ainda colocar no mesmo jornal? No mesmo jornal, quer dizer, eu acho que foi um desrespeito total aí em termos de segurança. Se o bombeiro coloca 22 mil e recebeu 35, você quase 54% a mais, Conrad? E como que faz para coibir, né? Se é uma área aí aberta? Que tá, né, Conrad? Você tem que ter uma projeção antes, né, Conrad? Você tem que fazer sempre uma projeção antes, você tem que colocar um limite máximo. De repente, se não cabe naquela área 35 mil pessoas, você tem que mudar o lugar o evento. Sim, mudar o local do evento, não é? É verdade. Você tem que fazer alguma coisa, você não pode, certo, com um evento aberto tal, tem espaço. E uma coisa, diga-se de passagem, né? A vazão esse ano para você, da Praça Padua Salles, ela foi diminuída a vazão das pessoas saindo. A partir do momento onde ficou aquele palco, do lado do palco da rádio, que era uma saída para o Comendador Guimarães, simplesmente você eliminou um lugar de saída, né? E o pessoal ficava lá para assistir o show também. Ficava ali para ver o show. Quer dizer, então, eu acho que agora, voltando, é um erro tremendo da comunicação da prefeitura, um erro tremendo da guarda, sei lá de quem que for. Agora, julguem, se acha que a pessoa acha que está correto, paciência, né? Se um dia acontecer alguma boate kiss, não adianta alguém lamentar depois, né? É verdade. Acho que até para cálculo de uso de banheiro, essas coisas, né? Você faz um Lógico, cálculo você de faz um quantidade de evento, banheiro você para faz 22. um evento, sei lá, né? Você tem que fazer alguma coisa. Existem fórmulas para você evitar esse tipo de coisa. Agora, cabe à prefeitura, se ela traz um show aqui, por exemplo, que num lugar que ela acha que vai, vou esperar 50 mil pessoas, mas faz um lugar que tem capacidade para 22 mil, você não pode fazer esse show no lugar. Então, você tem que fazer. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso desse jeito. Como o pessoal faz nos estádios, né, um cordão de isolamento, onde a pessoa só entra ali até o limite. Até o limite. Até o limite, a polícia bloqueia, ninguém mais vê. Acho que em Monte Alegre, em alguns carnavais, aconteceu isso. Da polícia chegar ali no portal, fechar e falar... Isso aconteceu em Monte Alegre. Você dificulta o acesso das vans na cidade, você dificulta tudo. Monte Alegre foi bem lembrado, Murilo. Um carnaval, inclusive, quando aconteceu aquela coisa da ambulância. Infelizmente só fizeram depois que deu o problema. Depois que deu o problema. Quer dizer, Monte Alegre recebeu uma superlotação e exigiam que as vans ficassem na estrada, não deixavam chegar próximo à cidade, o ônibus não entrava na cidade, enfim. As pessoas criaram dificuldades para as pessoas chegarem até a área do acesso, né? E se eu não me engano, por exemplo, uma vez eu conversei com uma pessoa que foi numa Copa do Mundo, ela diz o seguinte, que por exemplo, em volta dos estádios, isso nos países desenvolvidos, né? Eles criam um cinturão mesmo, um cinturão em volta, e em determinados pontos daquela área da cidade, só entra quem mostrar o ingresso que vai chegar no estádio. É verdade. Senão não passa daquele ponto. Quer dizer, então você evita ambulante, você evita gente que não tem nada a ver, curioso, enfim, você evita tudo em volta do estádio. E existem meios de você evitar as pessoas chegarem ao lugar, né? Esses dias eu até vi um pessoal reclamando no Rio de Janeiro, né, na ocasião da visita do Papa, em que foram isoladas algumas ruas, e aí só moradores poderiam acessar o local e tal, e tinha muita gente reclamando disso, né? Então, quer dizer, existem meios práticos de você fazer isso, né? Exatamente.